Sejam bem-vindos ao Talks com o Ecossistema, uma iniciativa do Ceará Habitats Digitais e do Sebrae Labs, programas do Sebrae Ceará. Eu sou Moisés Santos, eu sou consultor e acelerador de negócios e startups. E estamos neste canal aqui aproximando você do ecossistema de inovação, negócios e startups do Ceará. Se você está iniciando a sua jornada empreendedora, ou se você deseja conhecer e se aproximar desse grupo de gente boa que está fazendo coisas incríveis acontecer, eu gostaria que você viesse comigo e que pudesse conhecer aqui o nosso querido Luiz Alves, gerente de inovação e novos negócios do Instituto Atlântico, que vai apresentar um pouco dessa empresa incrível do nosso estado. Luiz, chega aqui e fala um pouco da sua jornada e como você chegou no Instituto Atlântico. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Assim, prazer falar com você. Parabéns pela iniciativa. É super importante, né? Para a gente movimentar o nosso ecossistema e aglutinar todas as pessoas, como a gente fala aqui no Praia, que eu falo já um pouquinho sobre, né? As pessoas de mente aberta e bom coração. Então, assim, a minha jornada no Atlântico, ela começou em 2003, né? Em janeiro de 2003, já tem um tempinho, né? Que eu estou aqui. Eu entrei como técnico em eletrônica, né? Assim, técnico em telecomunicações, na verdade, né? Sou um dos alunos ali dos cursos técnicos do antigo Cefet, hoje IF. Né? Depois de 6 meses, eu terminei a engenharia, né? Eu já vinha cursando engenharia, fiz simultaneamente, aí terminei engenharia eletrônica, né? Aí dessa vez na Unifor, né? Fui da terceira turma que graduou ali na Unifor, e aí saí do meu cargo ali de técnico, né, em eletrônica e virei engenheiro em eletrônica no Atlântico. E aí essa jornada, fui crescendo aqui dentro do Atlântico, né, recebendo muitas oportunidades, aprendizado, que é uma escola gigante, eu acho que é uma das maiores escolas profissionais que a gente tem hoje aqui no estado, né, o Atlântico. E fui crescendo, assumindo mais responsabilidades, depois virei gerente de projeto aqui, de gerente de projeto. Eu terminei um mestrado, né, aí dessa vez na UFC, então eu saí experimentando um pouquinho de cada uma das instituições que tem aqui, em teleinformática, né, aplicar ali engenharia biomédica, parte de eletrônica, aplicar na área de saúde, que é uma área que sempre me encantou. E chegou no momento que eu achei que eu queria, assim, empreender, né, e não seria ficando no Atlântico que eu conseguiria fazer isso. Então, saí do Atlântico, fui para as minhas iniciativas empreendedoras, ajudei a fundar algumas startups que ainda bem que estão aí, né, na ativa até hoje. Já não faço mais parte delas, porque recebi um convite do Atlântico, né, 4 anos depois, para voltar, para assumir um outro desafio aqui, então voltei. Então essa é a minha segunda passagem pelo Atlântico. Na primeira eu fiquei 7 anos, e desde quando eu voltei, né, já são mais 7. Então aí são 14 anos somando, né, essas duas passagens. Quando voltei, aí já voltei para assumir um portfólio, né, de conjunto de projetos, depois recebi o convite para ser gerente de inovação e novos negócios, então hoje eu estou, né, como gerente de inovação e novos negócios aqui do Atlântico. Que caminhada, né, que nos enche de entusiasmo, né, Luiz? Porque tudo isso foi construído aqui no nosso Ceará, né, com essa experiência que você foi desenvolvendo aí dentro dos ambientes de pesquisa, estudo. Luiz, queria que você agora falasse um pouco do Instituto Atlântico, né, essa empresa que é referência em inovação no nosso estado, mas que para muitos ainda é uma novidade, ninguém ainda se conectou com toda essa força que é o Instituto. Então, fala um pouco da jornada e dos projetos que vocês estão realizando para aproximar o Instituto Atlântico ainda desse povo bom aqui do Ceará. Assim, adoro, né? Adoro contar a história do Atlântico, porque se mistura com a minha, né? São 14 anos aqui dentro, o Atlântico tem 20, né? Então, assim, durante boa parte desses 20 anos eu estava aqui. O Atlântico fez 20 anos esse ano, né? Então, a gente foi fundado em novembro de 2001. Fomos fundados pelo CPQD, que também é uma instituição de ciência e tecnologia. O CPQD fica lá em Campinas, né? E dentro da missão do CPQD de fazer interiorização de conhecimento, espalhar o conhecimento pelo país, analisou, né, várias capitais do estado e acabou escolhendo Fortaleza, né, para implantar aqui, e assim, com um trabalho, assim, um apoio muito grande na época do Ariosto. O Ariosto foi fundamental nesse processo, né, enfim, de conexão com o governo do estado da época. E o Atlântico foi super bem acolhido. Começamos com 6 pessoas, com 8 pessoas, né? E assim, o que é que o Atlântico faz? E eu falei esse número 8, decora aí que a gente começou com 8, que eu vou já dizer quantos nós somos hoje, né?
A gente trabalha com tecnologia da informação e comunicação, levando uma inovação, né, uma inovação por encomenda, que eu falo, né, os clientes da gente, que normalmente são das indústrias eletroeletrônicas, né, então provavelmente estão nas casas da gente aí como marcas como Dell, HP, LG, né, e outras marcas que a gente utiliza no dia a dia. Normalmente essas marcas elas são clientes do Atlântico, então essas marcas elas precisam manter sua relevância para os seus mercados, né, disputar entre si consumidores, e para isso eles precisam estar assim, sempre trabalhando com tecnologias que são estado da arte, pensando nos próximos 5 anos, pensando nos próximos passos. E essas empresas elas não fazem isso sozinhas, né? Eu acho que isso já fica uma primeira mensagem importante para a gente. Elas não fazem só. Elas buscam parceiros, e não importa onde esses parceiros estão, elas buscam parceiros que são complementares. O Atlântico é um desses parceiros. Então, a gente desenvolve tecnologias para produtos ou serviços dessas grandes marcas, desses grandes players. Para isso, né, a gente tem, assim, o nosso maior tesouro, né, que são hoje, nós somos 600 pessoas, um pouquinho mais, esse número está sempre crescendo, então, daqueles 8, né, de 20 anos, hoje nós somos 600. Eu brinco que eu quero que a gente arredonde para 800 para a história ficar bem bonita, né, dizer que somos 100 vezes maiores do que a gente foi há 20 anos. Né, então, somos 600 pessoas, né, todo mundo trabalhando com projetos assim, de alta densidade tecnológica, e projetos de ciência de dados, inteligência artificial, computação cognitiva, IoT. Né, somos um mega parceiro para um desses clientes com a parte de 3D, por exemplo, desenvolvendo algoritmos para eficientizar a impressão, reduzir desperdício, né, imprimir coisas com mais flexibilidade, mas com maior resistência. Poxa, tudo isso com mão de obra local. Né, a maioria dos colaboradores do Atlântico hoje, né, são cearenses, né, ainda residem no estado, e a gente tem essa função, né, de desenvolver soluções de ciência e tecnologia para o progresso e para o bem-estar da sociedade. Então, por que não impactar já a nossa sociedade local, né, a sociedade cearense? Hoje são Atlantes que estão espalhados no Brasil, né, a gente a gente está montando um mapinha mostrando onde tem Atlantes espalhados no Brasil, já tem os Atlantes que estão fora do Brasil, né, seja porque estão voltando a ser Atlantes depois de uma experiência lá fora e a gente está fazendo recontratação, mas o meu sonho de consumo é que essas pessoas não precisem sair, né, Moisés? Assim, é o que a gente quer. Então, agora no Atlântico a gente está com um programa, que você é super parceiro desse programa, né, que é o PRAIA, Programa em Rede de Apoio à Incubação e Aceleração, que a gente também faz em rede, por entendermos que a gente não deve criar mais uma iniciativa que vai concorrer com o que já existe, então por que não potencializar? Isso a gente faz, não é à toa, um dos valores do Atlântico é a colaboração, né? Nós temos 5 valores, colaboração é um deles, então a gente tangibiliza, a gente concretiza esse valor dessa forma, criando coisas que a gente possa somar as partes, por entender que esse produto vai ser maior do que a soma. Então a gente criou o Praia como uma forma de criar empresas de base tecnológica, ou apoiar a jornada de criação de empresas de base tecnológica, para que a gente faça com que esses cearenses eles fiquem aqui, esses talentos, né, essas mentes tão brilhantes, eles possam ficar, né, aqui no nosso estado. Então, isso é um pouquinho da jornada do nosso querido Atlântico. E aí, ó, você está aí do outro lado, quiser conhecer mais o Instituto Atlântico, entra no site deles. Olha, hoje eu vou dizer para vocês aqui, eu conheço esse ambiente de desenvolvimento em alguns cenários, e hoje é uma das empresas mais disputadas para fazer parte, né, um dos melhores lugares para se trabalhar, né, já foi certificado várias vezes. E aí, se você quer conhecer um pouco mais, né, se aproximar de tanta inovação em tecnologia, dessas grandes empresas aí que o Instituto traz, né, a oportunidade de você se conectar, entra lá nos canais dele, vamos conhecer mais. Se quiser, você pode ir lá no LinkedIn aí já do Luiz Alves e fazer lá a sua conexão, porque eu acho que é esse princípio que começa a desenvolver, né, as novas possibilidades. E, Luiz, falando dessas novas possibilidades, né, falando dos cenários que a gente tem aí para o futuro, o Ceará é um estado cheio de riquezas, aí, como é que você enxerga o futuro do nosso ecossistema? Como é que você percebe, né, a força que o Instituto Atlântico tem aí para apoiar esse desenvolvimento? Mostra aí para a gente um pouco aí das suas visões aí para o futuro. Moisés, assim, toda vida que eu vou fazer que eu preciso, né, fazer alguma projeção assim de futuro, eu gosto de olhar para o passado, né? Então, assim,
quando eu olho que há 20 anos nós éramos 8, né, e hoje, 20 anos depois, né, somos 600, assim, para mim, assim, eu vejo um futuro brilhante no estado da gente, né. Você é um cara que, assim como eu, gosta muito de citar o Israel como um estado, né, de nação empreendedora, né, assim, um case bacana, você teve a oportunidade de ir para lá, para conhecer em loco esse ecossistema. Eu sempre faço essa correlação, eu vejo a gente muito parecido, né, então eu vejo que a gente tem um futuro promissor brilhante, né, e se você pegar todos os fatores que nós temos, assim, talvez um pouquinho mais de colaboração seja a liga, né, ou o tempero da fórmula mágica para a gente dar um salto exponencial. E por que eu digo isso? Primeiro, porque a gente tem aqui o que eu acho que todos os outros estados, né, assim, tem uma inveja gigantesca que é, cara, talento. A gente cearense é muito bom, né? E eu estou falando isso não porque eu sou cearense, mas porque eu ouço isso desses clientes que eu estava comentando que a gente atende. A quantidade de elogios, né? Cara, eu já ouvi de cliente dizendo o seguinte: eu queria muito que os meus times tivessem esse brilho no olho que vocês têm, né? Essa entrega, né, para um projeto, essa entrega que vocês têm, esse carinho que vocês têm, esse amor que vocês têm pelo que vocês entregam. E aí, quando você ouve, né, isso, dizendo assim, como é que a gente poderia, né, assim, beber um pouquinho dessa fonte, vamos trocar um pouco mais aqui, né, e você ouve isso de quem te contrata, cara, você diz assim, poxa, olha que coisa linda que eu tenho aqui, né? Isso é nosso, isso é do cearense, a gente é um exímio executor de tudo aquilo que chega para a gente. Então, acho que o primeiro passo a gente já tem, né? O segundo, cara, a gente tem assim uma qualidade de vida, né, aqui no estado. Assim, a gente pode proporcionar qualidade de vida se a gente, principalmente se a gente reduzir as desigualdades sociais. A gente tem uma cidade belíssima, de clima extremamente gostoso, uma cidade, assim, um litoral riquíssimo, culinária, cultura. Cara, a gente tem um local que todo mundo sonha em vir trabalhar. Quantas pessoas eu não conheço que, cara, com remoto vieram para Fortaleza, né? Então, assim, pessoas de fora, os caras vêm para cá para velejar, enfim. Então, acho que isso também é um fator que a gente pode utilizar mais. Outra, a nossa posição geográfica, né? Assim, pô, a gente está a 6 horas e meia de Portugal, tá a 6 horas e meia de Miami, cabo submarino saindo daqui para tudo quanto é canto, conectando a gente com o mundo todo, e isso o nosso governo do estado, a gente tem que parabenizar, está fazendo um trabalho sensacional, né? Assim, posicionando de fato a gente como um hub, né, tecnológico, fazendo investimentos estruturantes, isso é muito bom. Cara, eu vejo que a gente tem tudo. Eu vejo o estado do Ceará para daqui a 20, 30, 40, 50 anos, cara, como uma potência, e eu falo isso sem medo de estar errando aqui. Só peço a Deus que eu quero estar vivo para poder dizer um dia, eu disse, ó, agora está gravado. Vamos estar aqui. Agora está gravado, né? Acesse aí uma entrevista que eu dei para o Moisés há 50 anos, quando eu disse que o estado do Ceará ele vai ser um dos maiores estados do Brasil, e a gente vai ser, talvez até o maior estado do país. Assim, quando eu falo maior, é de contribuição com o PIB, é maior no sentido de ser uma grande fonte de colaboração para os demais estados, né? Um play atuante, pujante, que a gente consiga ser, de fato, um dos estados não só ricos, mas que consegue distribuir riqueza, né, dentro do Brasil, que consegue ajudar, ensinar outros estados a fazer a mesma coisa, porque a gente já vai ter conseguido alcançar esse sucesso, e a gente vai ser tão conhecido quanto qualquer outro ecossistema. Cara, eu não tenho a menor dúvida disso aí. Né? Quando a gente for de novo para a sala de aula, que for sentar, que alguém for dizer, olha, tem um ecossistema lá, agora é lá na China, não, agora é em Israel, é nos Estados Unidos, cara, é no Brasil, no estado chamado Ceará. Tem um local lá que é um celeiro, assim, então é isso que eu vejo, cara. Vamos trazer os israelenses para vir aqui. E uma última pergunta para a gente fechar aqui. Se você estivesse na universidade hoje, Luiz, tivesse que dar um passo para se conectar com tudo isso, aproveitar ao máximo as oportunidades, o que você faria hoje? Né? O que você indicaria para os nossos ouvintes aí que estão na universidade? Somos mais de 200 mil aqui no Ceará. Qual o primeiro passo que eles poderiam dar? Cara, que pergunta, viu? Vamos lá, passou um filme aqui agora, né? Tá tudo demorando a responder, porque na mesma hora eu me projetei, né? Se você estivesse na universidade, eu me projetei de volta nos bancos ali da Unifor, da UFC, do IF, né? Assim, enfim.
assim, até resgatando um pouquinho, acho que a primeira coisa, né, Moisés, assim, cara, estudo é uma coisa que é fundamental. Então, a primeira coisa é você saber que você está sendo um bom aluno, que não está desperdiçando a oportunidade, ou esse, né, infelizmente eu vou ter que dizer isso, esse luxo que é de estudar. Né? Infelizmente, hoje, a gente ainda não tem, né, a gente não consegue proporcionar isso para todo cidadão brasileiro. Então, assim, já se sinta de imediato um privilegiado. Você está sentado numa cadeira, né, no banco da universidade, cara, você já faz parte de uma minoria da parcela da população brasileira. Né, não perca essa oportunidade. Né? Se eu fosse voltar no tempo, eu só teria estudado mais. Né? Assim, de cara, a primeira resposta que eu dou, eu teria devorado mais livros, mais conteúdos, e hoje está tudo disponível, está na palma da mão da gente, então eu teria, de fato, estudado mais, teria aproveitado mais essas oportunidades. A outra coisa que eu acho que é fundamental, me ajudou muito nesse processo, né, é estudar coisas que são, às vezes, não se comunicam diretamente, né, mas que com o tempo e com a maturidade, a capacidade, a gente vai desenvolvendo com o tempo uma capacidade de concatenar esses conteúdos. Né? Então, assim, não se fechar só num estudo técnico, né? Se você está lá dentro de uma computação, de uma engenharia, não consumir só esse tipo de conteúdo, mas consumir conteúdos que são complementares. Vai ler um pouco sobre cultura, né? Pega um livro que é um romance, mas que fala de repente sobre, sei lá, Primeira, Segunda Guerra Mundial, vai ler um pouquinho sobre as empresas, a história das empresas que deram certo, então vai ler um pouco sobre empreendedorismo, né? Eu sei que isso já está mais comum, mas não era tão comum na minha época dentro da universidade a gente estudar isso, a gente era muito orientado, né, para o técnico. Então, assim, vai conhecer um pouquinho das histórias, né, de quem já surfou essa jornada da inovação. E aí, assim, seja seletivo, né, a gente está vivendo hoje numa hiperddisponibilidade de conteúdo, não seja seletivo, usa melhor o teu tempo dentro das redes sociais, né, para se conectar a pessoas que de fato gerem conteúdo para você, né, então é outra dica que eu dou, eu sou muito seletivo nas minhas redes sociais, assim, eu gosto de seguir pessoas, né, que quando eu estou lendo e consumindo aquele conteúdo, eu estou aprendendo, eu estou sentindo que eu estou aprendendo alguma coisa, então eu sempre misturo um pouquinho de lazer com um pouco de aprendizado. Outra coisa que eu recomendo demais é viajar. Então, assim, cara, se puder, se couber no bolso, nem que seja mochilão, né, não sei como, né, dá um jeito aí, pega, junta a grana ali do estágio e transforma isso numa viagem. Eu adoro associar, né, as viagens também a um momento de aprendizado, né, assim, conhecer um pouco mais da cultura, né, e uma coisa que eu gosto muito para quem é da parte de tecnologia, assim, pratiquem a escuta ativa. A gente está num mundo muito de a gente querer emitir as nossas opiniões, a gente querer falar e a gente pouco ouve, né, entende o que está sendo dito, o que está sendo falado. Então, assim, é uma dica também que eu queria ter ouvido de alguém, né, que pudesse ter me aconselhado na época, de, assim, dê mais atenção, né, às pessoas, né, a tecnologia, ela é meio, né, quem domina a tecnologia está dominando, ou está aprendendo sobre ferramentas que podem ajudar muito as pessoas, né, mas o foco tem que ser as pessoas, né, e não a tecnologia. A tecnologia, sem estar orientada a resolver, né, dores que são de fato reais, ela vai ser só mais uma linha de código escrita e ela vai morrer ali no teu drive, no teu HD, na tua cloud, na tua nuvem. E, cara, eu digo que a tecnologia, ela tem uma facilidade de depreciar mais do que, assim, do que uma maçã, por exemplo, entendeu? Se você não estiver ali atualizando, ela rapidinho perde valor. Então, assim, cara, pratica uma escuta bem ativa, foca nas pessoas, centra nas pessoas, né? Assim, hoje eu diria, aprende um pouco sobre design, né? Assim, é o que eu tenho mais consumido hoje é sobre design, né? Eu tenho estudado hoje, por exemplo, sociologia, né? Como é que as pessoas se conectam, como é que as sociedades elas criam essa liga, os comportamentos sociais, o comportamento humano, é o tipo de leitura que eu faço hoje. Então, eu acho que quando a gente está ali dentro da graduação, a gente se fecha muito ali, né, em cálculo, estatística, estocásticos, né, essas coisas, e a gente perde um pouco essa visão da humanas, né, e que eu acho que, pelo menos para mim, faz uma diferença grande. Talvez eu esteja hoje, né, até como gerente de inovação e novos negócios no Atlântico, talvez por esse lado, né, porque foi um lado que eu nunca abandonei, sempre gostei desse tipo de leitura,
E eu acho que faz diferença, pelo menos para mim. Então, eu acho que é o que eu posso contribuir para quem está hoje no banco aí das universidades, é um pouquinho disso. Traz um pouquinho de humanas para a tua graduação aí, que vai te fazer um bem danado. Quanta inspiração, Luiz. Obrigado por você estar conosco, obrigado por você se disponibilizar, compartilhar um pouco de tanta coisa grande e importante que tem sido feito lá no Instituto. O Instituto Atlântico, acabaram de ver, né, essa grande empresa que nós temos a oportunidade de ter aqui no Ceará e de perceber o quão valiosos vocês são. Obrigado. Esse é o Talks com Ecossistema, a iniciativa do Ceará Habitats Digitais. Nós convidamos você a acompanhar os canais do Sebrae Ceará e compartilhar esse conteúdo aí com suas redes. Se você está na universidade, espalha com sua turma para ela começar a perceber a grandiosidade que é esse nosso estado e para que nós possamos ampliar nossa capacidade de transformar tudo isso com o nosso melhor, né? Então, obrigado e a gente se encontra em breve. Até lá!